Ei, hoje é nosso dia, Dia das Crianças. É o Dia das Crianças em idade infantil, não é? De 0 ao quê? A 12 anos, é? Será que é considerado? Quando eu era pequena, até 15 anos a gente era considerado criança. Outros tempos, outros costumes, não é? Porque somente quando a gente fazia 15 anos era autorizado a usar um sapatinho de salto, assim, de um dedinho somente. Então aí a gente já se sentia menina moça. Antes disso, era criança. Mas muitos, graças a Deus, nunca perderam a sua criança interior. Mas significa o que ser criança? Infantilidade? Não, claro que não. Claro que quando você é criancinha mesmo, cronologicamente, se um tanto quanto infantil, porque ainda não viveu a maturidade do organismo mental, as experiências, que são as coisas que fazem a gente crescer mentalmente. Então, essa criança, ela é infantil em todos os aspectos. Pelo menos era, né? Porque atualmente, com o estímulo da tecnologia, as crianças estão amadurecendo bem mais rápido. Mas, enfim, muitos de nós adultos não perdemos a nossa essência infantil. A gente deixou ali um departamento interno preservado, um arquivozinho. Criança e criança se modifica, mas não perde a sua essência. Ela vai ser sempre um componente do adulto que a gente se tornou. Aí, quando chegam os momentos propícios, a gente libera essa criança nos aspectos melhores dela. Não significa liberar a criança, começar a chorar, fazer mimo, fazer birra, aquelas coisas assim que estão mais ligadas à manha do que propriamente à personalidade que está se formando. Então a gente libera em determinados momentos a nossa criança e hoje é um dia bastante propício para a gente refletir sobre isso, sobre essa nossa criança interior. Um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, ele escreveu um livro que começava na introdução falando das 3 metamorfoses do espírito. Ele considerava que a sequência evolutiva de um espírito é a seguinte: ele é um camelo, depois ele se transforma num leão e posteriormente, numa etapa mais adiantada, ele se transforma numa criança. E é claro que essa simbologia, ela é válida para diversas situações. Por exemplo, se a gente for levar em conta o nosso amor às bebês, que às vezes é uma coisa assim tão pesada da gente anunciar, não é? Ele é considerado, na sua primeira etapa, um camelo, porque a gente ouve as críticas e absorve todas, certo? Se toca com todas, se sente pressionado, envergonhado até. Será então que eu estou agindo certo? Será que isso não é um mico que eu estou pagando por gostar, por assumir que eu gosto de beber? Depois de muita reflexão, se a pessoa tiver sorte de refletir nesse caminho, ela reage. Ela diz: por que que eu sou carente? Por que que eu sou imatura? Por gostar de beber, e ela começa a reagir às críticas que ela recebe. E, finalmente, no terceiro estágio, ela já nem está dando mais atenção às críticas, é quando ela se torna uma criança. Ela se torna criativa, ela se torna ativa, ela é dona do seu pensamento e do seu gostar. Tirando desse aspecto em relação à boneca, em relação mesmo à vida, o nosso espírito, ele também, se a gente for observar, ele evolui nessa sequência. Ele é um camelo,
quando ele absorve tudo que a sociedade joga em cima dele, e ele tem que viver conforme a sociedade dita, ele tem que viver conforme as pessoas acham que é obrigação deles, é direito deles, é exemplo deles, e eles vão adquirindo essas cargas, e mais cargas, e mais cargas, e vem leis, e vem costumes, e vem todo um modo de vida e de pensamento que ele é obrigado a carregar, e ele carrega e até se ajoelha, feito camelo, ele se ajoelha para que botem mais responsabilidade nas costas dele, Chega um determinado momento, e mais uma vez eu digo, se houver atenção, se houver crítica, se houver análise, em que ele se revolta, por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que seguir à risca isso, aquilo e aquilo outro? Por que jogam para cima de mim responsabilidades que eu nem sequer pedi? Por que as coisas têm que ser assim e não assado? E ele começa a se rebelar contra aquelas posturas que antes ele aceitava. É um jeito, né? É meu karma, não é? Agora ele já começa a se rebelar. E ele começa a selecionar aquelas coisas que ele aceita ou não carregar. É bem verdade que ele não pode jogar tudo para cima, não é? Porque quando se vive em sociedade, a gente responde por tudo que pensa e por tudo que pensa não, por tudo que diz, que pensa e diz, não é? E às vezes você tem de fato, desculpa, eu mexi aqui, e às vezes você tem de fato de silenciar, de se fazer de desentendido, porque senão é muito perigoso para você, você pode até perder coisas que são necessárias para a sua sobrevivência. Mas, finalmente, e aí eu me sinto até privilegiada, porque geralmente essa idade da pessoa se transformar em criança coincide com a terceira idade, porque é o período que você já está aposentado, você já tem a sua sobrevivência garantida, você não é mais obrigado a viver com todas as pessoas que antes você era por força do trabalho, por força da socialização, etc e tal, você já pode chutar o balde, você já pode ser dono do seu destino, dono do seu pensamento, dono das suas palavras, e aí você já pode assumir mais livremente a vida. É bem verdade que o ruim dessa história é que você só adquire essas condições de liberdade, de voltar a ser criança, quando você já está meio cansado. Essas são as incoerências. Mas chega nessa fase da terceira idade, a fase de ser criança também, mais uma vez eu repito, se você tiver sempre se questionando a respeito do seu viver e a respeito de tudo que a sociedade coloca no seu caminho como obrigatório, esperável que você siga. Então você se torna aquele ser criativo. Ser criança é isso. É você ser espontâneo, é você ser criativo, é você ser leve, é você não dar mais importância para o que falam, para o que ditam, e se isso é importante ou se não é importante para você, agora é você que decide. E esse ser criança, dessa liberdade, dessa criatividade de recriar a própria vida, é o que eu chamo de infantil, é o que eu chamo de ser uma autêntica criança, na concepção da palavra, de ser aquela criança que ficou guardadinha dentro de você, esperando vir à tona no momento oportuno. É para essa criança que nós pretendemos ser através da terapia com as nossas bebês, com as nossas bonecas, a quem eu digo feliz dia da criança, porque é feliz pra gente, é feliz se sentir livre para dizer, eu gosto disso, o que é que tem eu gostar de bebê? O que é que tem eu gostar de boneca? Isso me dá sentido de vida, isso me dá uma sensação de potência aqui dentro, potência não de força bruta, potência de qualidade emocional, qualidade sentimental. É uma experiência maravilhosa que nos foi dada,
nos primeiros anos de vida através dos brinquedos, através das bonecas. Feliz daquele que não apagou essa experiência, que deixou essa experiência guardadinha dentro do seu ser e que agora bota para fora, porque ele vivencia, ele sente no seu coração, no seu espírito, no seu interior, uma emoção que estaria ao alcance de qualquer um se também tivesse cultivado esse sentimento por bebês, por bonecas. Feliz Dia das Crianças a todos vocês, bonequeiros. Tenham um feriado maravilhoso com seus bebês, com as suas bonecas e principalmente com a sua criança interior.